Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo de número 6. Neemias, capítulo 6, um pouquinho antes de Salmos. Amém? Todos acharam? Neemias, capítulo 6. Eu quero ler com os irmãos a partir do primeiro versículo. Está escrito assim: Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. E queremos, Senhor, ouvir tudo aquilo que o Teu Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações através desta palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã, Senhor. Que o nosso coração seja uma boa terra, Pai. E que, ó Senhor, Tu tenhas total liberdade, Senhor, para agir sobre as nossas vidas, ó Senhor, enquanto esta palavra é ministrada pelo Teu Espírito Santo. Eis-nos aqui, Senhor, e Tu és o oleiro, ó Pai. Somos como barro nas mãos do oleiro. Tu tens toda a liberdade de nos moldar, de nos transformar, de fazer com a nossa vida aquilo que bem agrada ao Senhor, ó Pai. Usa a minha vida, Senhor, eu te peço. Fala, Senhor, conforme o Teu propósito à Tua igreja. Nesta manhã eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Neemias está trabalhando e Neemias está restaurando Jerusalém. Os irmãos lembram que no primeiro capítulo de Neemias, ele está lá, ele é o copeiro do rei Artaxerxes, e ele está lá servindo ao rei, e chega um dos seus irmãos, e ele pergunta para o seu irmão está vindo de Jerusalém, e ele pergunta: como está Jerusalém? Como é que estão as coisas por lá? E o relato que ele ouve o entristece muito. Seu irmão diz: olha, Jerusalém está em grande miséria. Seus muros foram derrubados, as suas portas queimadas a fogo, e o povo que está lá está numa miséria, numa desgraça total. Então, quando ele ouve este relato, ele se entristece, ele vai jejuar, e ele vai clamar a Deus, e ele vai se apresentar diante do rei, e o rei percebe que ele está triste, e o rei pergunta: por que você está triste? Por que teu semblante está dessa maneira? Isso não é outra coisa senão uma tristeza de coração. Então ele declara ao rei: como eu poderia estar alegre, sendo que a cidade que eu cresci, que eu vivi, onde estão os sepulcros dos meus pais, está dessa maneira? E ele relata ao rei. E o rei pergunta para ele: o que é que tu me pedes? Então ele ora no seu coração, e ele clama a Deus, e pede que Deus esteja ali favorecendo o coração do rei para ouvir aquilo que ele pede. Então ele pede: olha, se for do agrado do rei, que eu vá para Jerusalém, que eu reconstrua os seus muros, que eu coloque as suas portas nos lugares. E tem mais, que o rei financie essa obra. Porque ele não tem dinheiro, como é que um homem vai reconstruir uma cidade? E então ali a mão de Deus se move sobre o coração do rei Artaxerxes, e o rei permite que ele vá, e o rei permite que seja tirado dos tesouros reais todo o que for necessário para a reconstrução de Jerusalém. Então Neemias parte na sua jornada, e ele chega até Jerusalém, ele acha aquela situação tão terrível, ele anda, ele caminha por Jerusalém, ele contempla o que está acontecendo ali, e ele começa então a fazer esta obra.
Porém aqui diz que os inimigos, Sambalate, Tobias e Gesem, o Arábio, e o resto, todos os inimigos, não se alegraram desta obra. E o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a gente? O que a reconstrução de Jerusalém tem a ver com a nossa vida hoje aqui? E o Senhor me fez olhar para esta palavra e entender que da mesma maneira que Jerusalém precisou ser restaurada, precisou ser reedificada, assim as nossas vidas precisam ser restauradas e reedificadas. No momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus, que nós entregamos a nossa vida para Deus, a nossa vida também está como Jerusalém. Está numa grande miséria espiritual. Os muros estão derrubados, a gente não sabe nem como resistir, a gente não sabe nem como lutar espiritualmente, nós não temos nenhuma segurança, nenhuma proteção espiritualmente. E aí nós aceitamos ao Senhor Jesus, e Deus começa a fazer uma grande obra nas nossas vidas. E quem é o Neemias da nossa vida? Somos nós mesmos. Nós mesmos somos o Neemias da nossa vida, aqueles que estão encarregados, aquele que está encarregado de reconstruir a sua vida. Mas nós não vamos trabalhar sozinhos. Assim como ali diz a palavra de Deus que o rei financiou aquela obra, porque Neemias não tinha recursos. Neemias não tinha como fazer aquela obra por si mesmo. Assim hoje nós não temos como fazer esta obra por nós mesmos. Mas o nosso Deus, o rei soberano, vai financiar, vai prover os recursos necessários para a restauração, para a reedificação da nossa vida. E assim como o Espírito Santo capacitou um copeiro para trabalhar numa grande obra, assim o Espírito Santo está nos capacitando para que a nossa vida seja transformada pela sua palavra. E algumas lições aqui o Senhor me mostrou nesse texto aqui. O primeiro versículo diz que os inimigos não ficaram satisfeitos. Eles não gostaram. O inimigo não gosta, ele não fica feliz, ele fica irado quando ele vê o trabalhar de Deus nas nossas vidas. O inimigo não vai se alegrar em ver você sendo abençoado, o inimigo não vai se alegrar em ver a sua vida sendo restaurada, sendo reedificada. E se você voltar comigo aí no capítulo 4, volta aí no capítulo 4 de Neemias mesmo. Olha o que diz no versículo 1, logo que Neemias começa esta obra. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. O inimigo não tem prazer que Deus esteja trabalhando na tua vida. O inimigo não tem prazer que Deus esteja movendo as coisas na tua vida. E é um processo, irmãos, que ele sabe que esse processo vai colocar ele para fora. Porque reedificar muros e colocar portas e ferrolhos significa que o inimigo vai ter limites que ele não vai poder ultrapassar. Uma vida sem Deus, uma vida sem o Senhor Jesus Cristo é como uma cidade sem muros. O inimigo entra e faz o que ele quer, a hora que ele quer e quando ele quer. Assim é a vida de todo aquele que não serve a Deus. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Às vezes a gente pensa, não, nós estamos na igreja, nós somos de Deus. Aquele que está lá no mal, ele é do diabo. Mas tem um pessoal aí que ainda não conheceu Jesus, mas que é uma pessoa boa, ele ali está neutro. Não, não tem neutralidade. Ou nós estamos na mão de Deus, ou nós estamos à mercê do inimigo. Não tem neutro no reino espiritual. Então aquela vida que não tem ao Senhor Jesus Cristo, que não entregou, aquela vida que se desviou e se afastou dos caminhos do Senhor, é uma cidade sem muros, sem proteção, sem limites para a ação do inimigo. Mas quando nós nos achegamos a Deus, e quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, e quando nós vamos olhando para a palavra de Deus, e vamos aprendendo da palavra de Deus, e importante, praticando a palavra de Deus, nós estamos ali trabalhando, aleluia, na orientação do Espírito Santo, não é da nossa mente, não é do nosso jeito. Deus começa a dirigir a nossa vida pela sua palavra, e Deus começa a edificar muros em volta da nossa vida. Colocar portas e ferrolhos, começa a estabelecer limites do que Satanás pode ou não pode fazer.
Nós precisamos entender isso, aleluia. E o inimigo vai ficar irado. O inimigo vai ficar com raiva da gente. E o inimigo vai se levantar contra nós de diversas maneiras. Mas há uma promessa na palavra de Deus: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus que peleja por nós, aleluia. Nós não estamos sozinhos nesta obra. Nós não estamos sozinhos nesta batalha. O Senhor está conosco. E o Senhor está conosco para garantir a proteção da nossa vida, para garantir a vitória, para repreender o inimigo. Versículo de número 2 diz que Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. O inimigo vai tentar nos distrair e nos tirar do foco para nos fazer mal. Veja só, o inimigo não podia impedir a reconstrução dos muros, porque a ordem vinha do rei, então eles não podiam ir lá. O inimigo não pode atrapalhar o agir de Deus na tua vida, ele não pode impedir a ação do Espírito Santo, ele não pode impedir. O que ele vai tentar fazer? Te tirar do foco. Vai tentar te distrair, fazer você abandonar a obra de Deus que Deus tem na tua vida. Então, se você estabeleceu um período de oração, se você estabeleceu um período de leitura da palavra, o que Satanás vai fazer? Ele não pode aparecer na tua frente e tirar a Bíblia da tua mão. Ele não pode aparecer na tua frente e falar: não ajoelha não, que eu não quero. Ele não vai fazer isso. Mas ele vai usar circunstâncias para fazer você se distrair, para te tirar daquele foco, bem na hora que você programou. Olha, todo dia, hora tal, eu vou fazer a oração. Pode ter certeza que o inimigo vai criar 1000 estratégias para te tirar daquilo. Justo naquele momento, vai começar a acontecer uma série de coisas, que se você não perceber e não entender que aquilo é uma ação maligna, você vai ser levado para fora da onde Deus quer que você esteja. As situações vão te envolver. Aqui os inimigos, vamos congregar, vamos conversar. Você vê que o inimigo não está agindo se apresentando como inimigo, ele está se apresentando como alguém que quer conversar, não tem nada demais. Olha, estou precisando falar com você, estou precisando que você venha aqui. Olha só a estratégia do inimigo. Por que ele não foi em Jerusalém? Porque ele queria tirar Neemias de Jerusalém. A intenção era afastar Neemias daquilo que Deus está fazendo. A intenção do inimigo é te afastar da comunhão. A intenção do inimigo é te tirar da onde ele sabe, e se você estiver ali, Deus está trabalhando, Deus está fazendo uma obra na tua vida. Então, por isso que existem muitas pessoas hoje, que Satanás tirou a importância de ir na igreja, não vem mais na igreja. É uma estratégia do inimigo isso. É uma estratégia do diabo, isso. Pessoas que não entendem mais a importância de vir na igreja. Hoje é o termo, aí tem até um termo, né? Os desigrejados. Eu sirvo a Deus em casa mesmo, para que eu vou na igreja? Para que eu vou lá? Não, vou lá não, porque lá tem pessoa assim, tem pessoa assim, lá tem pastor assim. As desculpas são grandes. Que existem pessoas com defeito? Existe, irmãos. Aliás, todos nós temos defeito. Não existe nenhum ser humano hoje que não tenha defeito. Por que eu falo hoje? Porque já existiu um, Senhor Jesus. Ele não tinha defeito. Ele não tinha nenhum erro. Mas hoje, e as pessoas muitas vezes são envolvidas na estratégia do inimigo e se afastam dos cultos e se afastam da oração, passa ali a semana inteira, não ora, passa a semana inteira, não lê a Bíblia, passa a semana inteira e ele sequer buscou as coisas de Deus, ele não buscou nada de Deus, ele abandonou a obra, vamos dizer assim. Abandonou a obra. É como o pedreiro que você contrata para fazer um serviço. Segunda-feira ele vai, ele começa. Segunda-feira ele está lá, terça-feira, quarta, quinta, sexta. Já na segunda semana, segunda-feira, cadê o pedreiro? Não veio. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu uma coisa, ele não pôde vir. Na segunda ele não vem. Na terça ele não vem. Na quarta ele não vem. Na quinta ele não vem. E sempre ele vai te falando: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você até entende, você compreende. Mas chega uma hora que você vai falar assim: não, peraí. Se ele não vier, a obra não vai ser feita. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. Você, o irmão, consegue compreender
como Satanás ele age de maneira astuta, de maneira sorrateira. Ele não vem e se apresenta, olha, eu sou o diabo, eu não quero que você ore. Não, ele vai criar situações. Muitas vezes ele vai usar pessoas para te tirar daquele momento da oração. Não, agora não, depois você ora. Não, aqui, ó, depois. Olha, depois você lê a Bíblia. Olha, depois você vai na igreja. Outro dia você vai na igreja. Outra hora, é sempre uma desculpa bem sorrateira. E se você se deixar levar, e se você deixar se envolver, a obra para. O processo de Deus na tua vida, ele é deixado de lado. E é exatamente essa a intenção do inimigo. E a intenção do inimigo é o quê? Não é só isso. Fazendo isso, finalzinho do versículo 2, porém tentavam fazer-me mal. Ele quer te tirar da onde Deus quer que você esteja, porque ele quer te fazer mal. Quer te esfriar na fé. Quer te fazer perder a comunhão, o gozo, a alegria da presença de Deus. Quer esfriar o teu coração, quer esfriar a tua vida. Sempre ele quer fazer algo mal. Ele quer te fazer tropeçar na fé. A palavra de Deus nos diz que Davi enfrentou tantos inimigos, tantos inimigos, tantos inimigos, tantos inimigos. Um dia que era para ele estar lá na batalha, ele não vai para a batalha. Ele fica no palácio. O exército de Israel está na batalha, Joabe está na batalha, os seus valentes estão na batalha, está todo mundo na batalha. E onde está Davi? Está no palácio. Sobe no terraço. O que Davi está fazendo ali? Você entende a estratégia do inimigo? Davi está num lugar que não era para ele estar. E porque ele está num lugar que não era para ele estar, Satanás preparou um laço e ele caiu. Se Deus tem uma obra na tua vida, é a coisa mais importante. Mais importante do que tudo. Por isso Jesus nos ensinou, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. O problema nosso é que nós encaramos o reino de Deus como não uma prioridade na nossa vida. Não é uma prioridade na nossa vida. A prioridade da nossa vida, muitas vezes é o nosso trabalho, muitas vezes são as coisas da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, são outras coisas. A nossa prioridade não é Deus. E quando Deus não é a nossa prioridade, e quando nós não colocamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o que acontece? Nós precisamos lutar por causa, e as outras coisas Deus não vai fazer chegar na nossa vida. Porque a promessa do Senhor é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Se a gente olha lá para o Sermão da Montanha, Jesus fala, a comida, a sobrevivência, o sustento, a casa, o lar. Deus vai cuidar de cada detalhe da nossa vida, quando nós colocamos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Mas porque não colocamos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, a gente tem que ficar correndo atrás dessas coisas. A gente não faz aquilo que Deus fala, e aí a gente quer receber aquilo que Deus promete. Não. Se eu não fizer aquilo que Deus fala, Deus não vai me dar aquilo que Ele prometeu. Porque existem coisas na Bíblia que são condicionais. Se me ouvirdes e quiserdes, comereis o melhor desta terra. As condições. Se me ouvirdes e quiserdes. Essas são as condições. Então não é uma bênção incondicional, é uma bênção condicional. Se colocar o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, eu vou cuidar de todas as outras coisas. Se não colocar, eu não vou cuidar. Eu não vou abençoar. Por quê? Porque está fora da condição que Deus estabeleceu. Deus estabelece princípios e Deus estabelece condições para serem obedecidos e cumpridos. Respeitados, praticados, porque senão não adianta, irmão. Não adianta, o que Deus fala ali para Samuel, entregar para Saul? O Senhor tem prazer em quê? Aonde está o prazer do Senhor? São nos holocaustos e nos sacrifícios? Em que se obedeça a sua palavra.
em que se vive os seus princípios. Ali está o prazer do Senhor, em que você cumpra aquilo que está na palavra de Deus. E aí você cumprindo aquilo que está na palavra de Deus, Deus então cumpre aquilo que Ele prometeu. Deus, você não vai precisar se preocupar com nada. Lá, eu acho tão lindo, Deuteronômio 28, quando Deus fala, será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer todos esses mandamentos, olha só, condicional, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer todos os seus mandamentos, de cumprir, de viver, de praticar, então o Senhor ordenará as bênçãos para que elas venham atrás de você. A gente não está agindo errado, irmão. Se a gente parar e olhar para a nossa vida, a gente está agindo errado, porque a gente está correndo atrás da bênção, e a gente está lutando e a gente não alcança a bênção. E por que isso acontece muitas vezes? Porque falta ouvir e ter o cuidado de fazer aquilo que Deus estabeleceu. Quando nós ouvimos e fazemos aquilo que Deus estabeleceu na tua palavra, aí Deus dá ordem para a bênção. Vai lá e alcança, meu filho. Corre atrás dele, bênção, e alcança ele. Corre atrás dele, bênção, alcança ele. Então é isso que Satanás ele age para nos tirar do foco, porque ele sabe que se a gente ficar focado naquilo que Deus ensinou, não tem como a gente não ser abençoado. Não tem como não dar certo na nossa vida, não tem como a gente não viver milagre, não tem como a gente não viver as promessas de Deus. É isso que nós precisamos entender, irmão. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para nós e fala, eu vou abençoar esse. Esse aqui eu não vou abençoar, não. Esse aqui eu abençoo, aquele ali não. Não fui com a cara daquele ali. Não, não existe isso. O que existe diante de Deus, obediência ou desobediência. É isso que Deus está olhando para nós. Não, meu servo é obediente. Não, meu servo não é obediente. Não, esse meu servo, ele faz o que ele lê, ele pratica. Não, esse aqui lê. Entra por um ouvido, sai por outro. Ele não faz nada do que está na minha palavra. Ele não é desobediente. Então nós precisamos entender isso. Versículo 3 diz assim, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, pois que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse, fosse ter convosco. A obra de Deus nas nossas vidas não pode cessar. É um processo contínuo. Lá em Provérbios 4:18, vamos lá, Provérbios 4:18. Olha o que está escrito ali. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando você levanta de manhã, e você levanta antes do sol nascer, o sol tem uma trajetória. Ele vai nascer, ele vai chegar, e esse dia perfeito é o meio-dia. Esse é o trabalhar de Deus na nossa vida, é um trabalhar contínuo e constante, progressivo. Sempre nós vamos ter uma intimidade maior com Deus. Sempre nós vamos ter uma vida mais abençoada com Deus. Se a gente olha para o início da caminhada cristã, nós precisamos estar num desenvolvimento. A gente não pode estar sempre no mesmo. Se a gente estiver sempre no mesmo, tem alguma coisa errada. Se desde o dia que eu me converti, eu tinha um entendimento, e hoje o meu entendimento permanece o mesmo, tem alguma coisa errada. Se a minha comunhão com Deus era uma e hoje permanece a mesma, está errado. Não pode permanecer e não pode retroceder, porque Deus fala, lembra do teu primeiro amor. Tem pessoa que tem só aquele encontro com Deus, aquele momento, e depois se afasta completamente. Se perdeu, o que aconteceu? Perdeu o foco. E não pode ficar parado, estagnado. Tem que ser como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Olha que o apóstolo Paulo fala, Filipenses capítulo 3. Vamos lá para o Novo Testamento, Filipenses 3. Filipenses 3, versículos 13 e 14.
Vou ler o 12 também. Olha o que Paulo diz aí. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Então Paulo está buscando a perfeição. Amém? Mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, a minha vida está num processo, e esse processo não terminou, eu tenho um alvo que ainda não foi completado. E a gente vai ver que só no finalzinho da vida dele, ele vai falar, combati o bom combate, completei a carreira, alcancei o alvo. Guardei a fé. Foi fácil? Não. Foi um processo difícil, muitas vezes doloroso? Foi. Mas o importante é aonde esse processo nos leva. É isso que nós precisamos entender. É aonde ele vai nos levar. Paulo está dizendo, olha, eu tenho um objetivo e eu tenho um alvo. Depois lá no final ele diz, olha, eu alcancei. Completei, eu fui até o fim. Eu vivi aquilo que Deus tinha para mim viver. Eu fiz aquilo que Deus tinha para mim fazer. O talento que Ele entregou na minha mão, eu não enterrei, não ficou enterrado na terra, não. O talento que Ele entregou na minha mão, eu trabalhei com Ele, eu ganhei outros talentos. Eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. Eu vivi aquilo que Deus queria que eu vivesse. Aleluia! Eu terminei. E agora eu estou esperando o quê? A coroa da justiça. A nossa caminhada, irmãos, ela é proposta por Deus. Isso que a gente precisa entender. A nossa caminhada é proposta por Deus. Deus é que estabelece o objetivo da nossa caminhada. Quantas vezes nós estamos com os nossos objetivos na mente, e a gente está só buscando aquilo que nós estabelecemos para nós mesmos, e nunca nós perguntamos se aquela é a vontade de Deus. Porque muitas vezes não importa a vontade de Deus, o que importa é o que eu quero, é o meu objetivo, esse é o sonho da minha vida, esse é o meu objetivo, eu quero alcançar isso. E muitas vezes a gente não está nem preocupado se aquilo é a vontade de Deus ou não, se esse é o propósito de Deus na minha vida ou não. Irmãos, esse é o nosso erro. Porque muitas vezes nós não entendemos o Evangelho. O Evangelho significa que nós somos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Significa que nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos a Deus. Mas não precisa ter medo, não precisa ter insegurança, porque tudo que Deus quer fazer na nossa vida é para nos abençoar. Olha Abraão, se Abraão tivesse permanecido na Mesopotâmia, o que seria de Abraão? Acho que a gente nem saberia quem é Abraão. Nunca nem saberíamos quem é. Ele teria morrido sem filhos e teria acabado ali a história dele. A história do homem que não creu em Deus, a história do homem que não obedeceu a Deus, a história do homem que viveu só para si mesmo e que sua vida não deu em nada. Mas quando Abraão ouve a voz de Deus e ele decide obedecer a Deus e ele sai sem saber para onde ia, não é fácil, irmãos. Sair sem saber para onde se vai. Para onde você está indo? Não sei. Comprou a passagem? Comprei. Para onde? O destino ainda é indefinido. Vou caminhando. Não tem, né, passagem assim, né? Então por isso que ele foi a pé. Não tinha. Deus vai guiando, Deus vai conduzindo. Quando o servo vai buscar uma esposa para Isaac, o relato para a família que ficou é: o Senhor abençoou muito a meu senhor Abraão. E deu-lhe grande possessão de rebanhos, de ovelhas, de prata e de ouro. Deus deu tudo abundantemente. E Deus lhe deu um filho. Deus lhe deu um filho na sua velhice, aleluia! Abraão agora tem uma descendência. Abraão foi abençoado em todas as coisas, mas Abraão agora tem uma descendência, aleluia! Agora o nome de Abraão não vai ser apagado e não vai ser esquecido. Agora o nome de Abraão continua, porque Deus lhe deu uma descendência, aleluia! Irmãos, isso é o que Deus quer fazer na nossa vida. Mas muitas vezes a gente não quer sair sem saber para onde a gente vai.
A gente quer permanecer onde a gente está, a gente quer alcançar as coisas aonde a gente está, a gente não quer se submeter à voz de Deus. E depois a gente fala, Senhor, quero viver coisas grandes. Como? Se a gente não está disposto a abrir mão de nada. 2 Timóteo, vai um pouquinho mais para frente, 2 Timóteo 2,4, olha o que o apóstolo Paulo fala aí. Vou ler o 3 para você entender. Paulo diz assim, olha, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E aí no 4 ele diz assim, ó, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E depois ele diz assim, ó, se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O Senhor nos alistou no seu exército. Para quê? Para que a gente não se embarace mais com os negócios dessa vida. Irmão, não estou dizendo que você não vai trabalhar, que você não vai... Nada disso, não é isso. Você pode fazer todas estas coisas, mas você tem que fazer tudo na direção de Deus. Tudo na direção de Deus. Tudo, Senhor, estou aqui. O Senhor quer que eu permaneça aqui? Se o Senhor não quiser que eu permaneça aqui, fecha as portas aqui e abre a porta onde o Senhor quer me levar. Nós temos que ter coragem de colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Muitas vezes nós estamos fixos e a gente não quer sair, por causa do medo, da insegurança. Mas se eu sair daqui, o que será que vai ser de mim? Será que vai dar certo? A insegurança, ela é contrária à fé. Abraão saiu pela fé. E Abraão viveu pela fé. Deus nos chamou para viver pela fé. Hebreus 10 diz, meu justo viverá da fé. Nós temos que viver da fé. Se ele recuar, se você deixar de viver pela fé, Deus diz, a minha alma não tem prazer nele. Se a gente deixar de viver pela fé e só viver por aquilo que a gente pode apalpar, por aquilo que a gente pode tocar, então nós não vamos agradar a Deus. A gente precisa entender isso, aleluia. Esse é o chamado, esse é o propósito de Deus na nossa vida. Lá em Lucas 9,62, Jesus disse assim, ó, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Então o Senhor te chamou, te deu um arado na mão, você tem que olhar para frente. Se você olhar para trás, Deus não vai te aprovar. Por isso que Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Às vezes a gente está preso no passado. Preso em coisas que não é para a gente estar preso. A gente tem que seguir em frente na direção que o Senhor nos dá. A obra não pode parar. O trabalhar de Deus na nossa vida não pode parar. Mas ele depende que você, o Neemias da sua história, não seja enganado pelo inimigo. Vamos ficar de pé.